Fala, turminha boa! Sejam bem-vindos a mais uma dica esperta do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho e trago para vocês uma dica que tenho certeza que vai ajudar vocês a adquirir ainda mais conhecimento. Então, sem mais conversas, vamos à nossa dica. Vamos falar sobre um assunto que provavelmente você conhece, que são os calendários, os diversos calendários das diversas sociedades. O calendário como um mecanismo de medição do tempo. Vamos então a um texto que trouxe para vocês que vai nos ajudar a entender a importância desse mecanismo de medir o tempo. O tempo medido pelos calendários. O calendário é um sistema de medição de dias inteiros e não de horas, como fazem os relógios. Por isso, o tempo medido pelos calendários é bem mais longo. As sociedades humanas criaram diferentes calendários ao longo do tempo, tendo por base a observação dos fenômenos da natureza. Existem calendários que têm por base o ciclo solar e tem calendário que tem por base o ciclo lunar, conforme a observação dessas sociedades dos fenômenos naturais que os cercam. A gente vai começar a entender agora alguns calendários e conhecer também alguns calendários que foram criados pelas diferentes sociedades ao longo da história. O primeiro calendário que conheceremos é justamente o calendário egípcio, e que nos diz o seguinte: o calendário egípcio, criado por volta de 6.000 anos atrás, olha só o quanto é antigo, está entre os mais antigos, baseado no ciclo lunar. Ele tinha 12 meses e somava 354 dias. Cerca de 1.000 anos depois, os egípcios adotaram um calendário solar de 360 dias, dividido em 12 meses. Ao final do 12º mês, eram acrescentados 5 dias complementares. Esse, então, é o calendário egípcio, que vocês devem ter notado que é um pouquinho diferente do que a gente usa atualmente. O próximo calendário, melhor, os próximos calendários que a gente vai conhecer é justamente o calendário dos astecas, o calendário maia e também o calendário inca. Alguns utilizavam a medição através do ciclo solar e outros utilizavam a medição através do ciclo lunar. Os antigos habitantes da América também inventavam diferentes calendários. Os povos indígenas, por exemplo, também têm uma maneira própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada à agricultura e aos fenômenos naturais, como o período de chuva, o período de cheia, o período de seca. Para o povo inca, por exemplo, que habitavam em grande parte da faixa do litoral, ali da região onde hoje é a Cordilheira dos Andes, por volta ali de 550 anos atrás, tinha um calendário que combinava o ano solar de 365 dias, com 12 meses, e também o ciclo lunar. Cada mês tinha o seu próprio festival. Olha só como é interessante a gente analisar um pouquinho do calendário inca, marcado por celebrações, cultos ao sol e aos mortos e também à agricultura. Outra forma de medir o tempo que a gente conhece são os 3 calendários que, de certa forma, predominam ali na sociedade ocidental, que são justamente os calendários judaico, calendário cristão e o calendário muçulmano. O calendário judaico mede o tempo através, ou melhor, a partir da criação do mundo, segundo a mitologia judaica, até os dias atuais, que segundo esse calendário estaremos no ano 5.780, década de 780 do calendário judaico. No calendário cristão, mede o tempo a partir do nascimento de Jesus até os dias atuais. Estamos na década de 2020, segundo o calendário cristão. Outro calendário bastante utilizado é justamente o calendário muçulmano, que mede o tempo a partir da fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. E segundo esse calendário, estamos no ano de 1441, na década de 440 do calendário muçulmano. E assim, finalizamos nossa dica do Contraturno Digital. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, @Contraturno Digital. E eu me despeço por aqui. Até a próxima.